E aí pessoal, tudo bem? Tranquilo? Estamos juntos aí de novo, falando sobre causas de falhas e defeitos em instalações elétricas. Correto? A gente está estudando aí manutenção elétrica predial e industrial, então a gente vai estar falando sobre algumas situações dessas, tá? Algumas depois a gente vai ver no particular na nossa oficina, certo? Ou seja, a manutenção eficiente é o quê? Você identificar possíveis causas geradoras de defeito. Ou seja, você antecipar ao defeito. Ou seja, você não deixar acontecer o quê? A situação que a gente vê em algumas técnicas de manutenção. Como a gente já estudou sobre manutenções preventiva, preditiva e corretiva, essas técnicas que a gente está falando é justamente para evitar essa corretiva, correto? Esse que é o interesse nosso, para a gente poder o quê? Prever uma situação onde é parametrizado pelo cliente, correto? Você marca o tempo de vida daquela peça, a preditiva que você vai observar em cima da sua análise de gráficos e tudo que você faz de análise do equipamento, às vezes antecipa a preventiva ou não, isso depende da sua análise preditiva, isso tudo para evitar a corretiva. Né? A corretiva, a hora que o circuito para, acaba tudo e aí você tem que fazer a correção. Né? Então, a gente tem alguma situação onde essas falhas podem ter um funcionamento irregular ou até mesmo interromper completamente o nosso sistema, correto? Essas falhas, esses problemas de desempenho pode ser das mais diversas ordens e pode ter diferentes causas. Observa bem, sistemas de alimentação elétrica instável, a sua energia instável, umidade nas tubulações, tá? Fiações ou dispositivos, isso é problema muito sério. Conexões com mau contato, 90% dos problemas em eletricidade é mau contato em conexões, certo? Regulagem inadequada, ou seja, você tem um equipamento para proteger determinada situação, não resolve nada se você não fizer uma regulagem correta nele, tá? Descargas atmosféricas e surtos, tá? Deteriorização dos componentes, ou seja, a vida útil dos componentes começa a diminuir, começa a acabar e aí começa a deteriorar, correto? Aí a gente tem, por exemplo, imagine que a iluminação da sua residência começa a oscilar, certo? Ou até mesmo piscar. Então, isso é classificado o quê? Como uma instalação, um sistema instável de energia. Então, analisando o ocorrido, para você descobrir a causa de defeito que pode ter, primeiro, você vê o fornecimento de energia da concessionária. É a primeira coisa que você vai fazer, medir a tensão que está chegando para você, lá no seu padrão, lá na entrada, correto? O desempenho da rede interna, lá no seu quadro de distribuição de luz e força, certo? Ou seja, você já sai pesquisando para você ver onde que está esse problema. Esse fornecimento de energia da concessionária até sua casa, ele pode ser constatado pela falha, pela concessionária e apenas os técnicos habilitados para resolver esse problema. Você não põe a mão, correto? Se você pôr a mão, você pode até resolver, mas é perigoso você ser multado por isso, beleza? A tensão pode estar fora do padrão regulamentado pela ANEEL, que é o quê? 7%, pessoal. Em até 7%, a concessionária pode entregar de oscilação na sua residência. Está lá na 5410, tá? Abaixamento ou elevação momentânea da tensão. Isso é uma oscilação de tensão. Interrupções de curta duração, isso anda acontecendo muito, né? Acaba, de repente volta, tá? Desempenho da rede interna distribuída pelo quadro de luz e força.
Então é um tipo de problema que você também tem que observar. Então, se você liga uma carga de potência elevada, tipo um chuveiro, por exemplo, correto? E os disjuntores desarmam, tem problema na rede. E se ao ligar uma carga de potência elevada e o fluxo luminoso das lâmpadas diminui, também tem problema na sua rede. Tá? Então, você chama aí um departamento de manutenção, ou vocês, é onde vocês vão entrar, dentro da sua residência, do seu quadro de instrução de luz e força, você pode ver qual é o problema. Tá? Se você viu lá na entrada, o problema não é lá. A tensão na concessionária está ok. E aí você começa a ver esse tipo de problema lá dentro do seu quadro de instrução de luz e força, aí você vai observar mau contato, condutor mal dimensionado, disjuntor está com problema. Então são várias situações que isso pode acontecer, tá bom? Umidade em tubulações, fiações ou dispositivos. Isso acontece demais, pessoal. Tá? Aqui para nós aqui é até tranquilo, porque a região nossa é muito seca. Né? A gente tem um período de chuva, é um período rápido, você vê, a gente já tem aí uns 3 meses sem chuva. Então, se você pegar uma região onde a umidade é muito grande e você tiver situações de infiltração na tubulação, você vai ter dor de cabeça demais, vai ter problema demais. Tá? Então, gera um grande problema nas instalações, viram a condutora de corrente elétrica, a umidade. Tá? Por quê? A umidade geralmente ela vem acompanhada de intempéries, não é a água limpa. A água limpa ela não é condutora, mas a água que tem intempérie, aqui é parede, é sujeito, ela vai conduzir. Tá? Redução da rigidez dielétrica, ou seja, o seu isolante vai começar a diminuir, correto? Então, por esses motivos, os materiais eles podem conduzir corrente devido à umidade. Consumir excessivamente, né? Você tem fuga aqui, ó, então o seu consumo de energia vai aumentar, tá? Choque elétrico, o grande risco de choque elétrico, esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, tá? Oscilação da tensão da rede e até incêndio, beleza? Porque dependendo da situação, às vezes dá uma fuga de corrente maior aqui, você vai oscilar a tensão da sua rede, naquele momento daquela fuga, certo? E até incêndio, tá bom? Emendas devem possuir a maior área de contato possível entre os cabos. Né? Eu sempre falo para os alunos, sempre falo para os profissionais, façam emenda bem feita. É só você ter ideia de uma boiada chegando na porteira. É só você ter esse exemplo, você saca tudo. Se você tem uma boiada chegando na porteira, eles têm que passar pela porteira, o que acontece? Rebenta a porteira com tudo. Então você tem que deixar claro isso daí. A emenda tem que ser bem feita, ela não pode agredir a continuação correta do condutor. Ela tem que dar esse link como se não existisse emenda, como se fosse um condutor liso. Tem que ser uma emenda bem feita e bem isolada, tá bom? Aumenta a resistência mecânica, tá? Você tem uma emenda bem feita. Melhora as condições de passagem de corrente elétrica. Teve aqui alguns exemplos de emenda. Vocês fizeram emenda aqui quando vocês começaram o curso, lembra? Pois é. Aqui a gente tem alguns tipos de emenda de fios rígidos. E aqui a gente tem onde a gente precisa fazer solda, que são tipos de contato onde necessita, tipo de condutores que necessitam um contato melhor. Tá? Emendas deficientes possuem resistência de contato que é elevada, pessoal. A resistência de contato ela é muito grande e os elétrons têm que passar por aquele lugar. O que acontece? Fricção, aquece, não é isso? Então aquele ponto vai aquecer, vai romper a isolação, vai dar problema. Tá? Aí, ó, aquecimento consequente, oxidação. É a primeira coisa que vai acontecer. Vocês já viram muito isso. Você pega uma emenda mal feita, quando você abre, tira o isolante, está até aquele esbranquiçado, aquela oxidação lá dentro. Faiscamento,
quando a oxidação já começa a corroer o condutor, começa a dar faiscamento, queima de equipamentos sensíveis, tem equipamento que não pode ter essa oscilação, ele vai desligar e alguns vão até queimar, e aí você vai ter o quê? Instabilidade da rede. Aqui, ó, uma emenda muito mal feita, aqui, ó, o que acontece, e às vezes, o que dá o problema? Você está dentro do eletrocalho, dentro do eletroduto, acontece uma situação dessa, e aí fecha a curta entre outros circuitos, aí pronto, está um incêndio, né? Tiver a regulagem inadequada, é uma das situações. A gente tem muitos equipamentos, dispositivos para ser regulado com perfeito funcionamento, perfeita proteção de um circuito. O nosso foco é o quê? É a regulagem inadequada dos sistemas de proteção. Se você não regular certinho, não adianta nada ter a proteção, correto? Iluminação, ventilação, alarme, seja lá o que for. Então você tem que fazer a regulagem da corrente nominal do equipamento, da pecinha, para evitar do componente, para evitar uma fuga, uma situação maior, uma sobrecarga no equipamento, correto? Então a gente detecta isso facilmente, a gente tem a câmera aqui, a gente vai vir por cima, eu vou pegar a câmera, eu vou mostrar para vocês, tá? Como que uma situação que está com sobrecarga, ela aquece, e facilmente a gente vê isso na câmera termográfica, tá? A gente vai ver isso aqui na oficina. E isso aqui é um possível quê? Surto ou sobrecarga, correto? No motor, se você não regula direitinho o relé de sobrecarga, você vai ter uma situação desagradável no motor, tá bom? E o motor, para cada classe de tensão, a gente tem um isolante dentro do motor, e ele vem especificado lá, tá? Isolante tipo A, B, C, E, F, e aí ele tem a temperatura para cada isolação, e é isso que a gente tem que prestar atenção. A gente tem uma regulagem adequada, por exemplo, acionamento automático, sistemas de iluminação. Se você tem um relé de fotocélula que está com problema, a gente direto andando na rua, a gente vê lâmpada no poste ligado durante o dia, isso é problema, gasta energia à toa. A gente tem situações do relé temporizador, onde você parametriza o tempo errado, a sua carga vai ficar ligada um tempo mais do que o necessário. A gente tem o relé de presença, se você coloca ele numa posição errada, ele pode pegar movimentos que não interessam para ele naquele momento e fica acionando a carga, uma luz à toa. Então a gente tem que prestar muita atenção em relação a isso, tá? Por exemplo, aqui ele deu dispositivo de controle de vazão de ar, por exemplo. Se você não parametrizar ele direito, você pode causar o quê? Sobrecarga no motor do ventilador, vai funcionar mais do que o necessário, correto? Então você precisa regular esses controles de vazão, você está gastando à toa, tá? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque se o seu motor estiver funcionando mais que normal, o que está acontecendo, gente? Maior corrente no motor do ventilador, é problema, é gasto, tá bom? E aí a gente tem detectores centrais de alarme, sensores infravermelhos, magnéticos. Se eles estiverem mal regulados, mal posicionados, pode acionar involuntariamente a central de alarme de notificação. E aí você imagina, já sabe o que acontece, né? O DPS, principalmente para descarga atmosférica, como funciona o DPS? Ele tem um varistor dentro dele, que ele fica fiscalizando a tensão. Qualquer nível de tensão que excede, ele pega esse nível de tensão e descarrega para a terra e deixa passar só o 220, por exemplo, para o seu equipamento. Então qualquer coisa que excede 240, 250 volts, 300 volts, às vezes um pico, ele pega essa diferença, lança para o terra e permite passar os 220 para o seu equipamento, protegendo o seu equipamento, tá bom? E aí ele serve como choque, parada no sistema, porque se der uma elevação de tensão, o seu equipamento aumenta a tensão, a proteção desliga para o sistema,
correto? O BPS evita isso, tá? Daí os danos a instalações e equipamentos. Beleza, pessoal? Então, tá aí, ó. Essa deterioração dos componentes é o que? É uma das principais causas. É o que? Desvio no padrão de funcionamento. E aí a gente destaca, acontece o que? Excesso de temperatura, sobretensão, sobrecorrente e as influências externas, tá? É isso aí que eu quero deixar para vocês. Tá? Outro ponto importante para a gente especificar, pessoal, presta atenção, o IP de cada equipamento. O IP ele vem com dois números. Um número indica para entrada de água e outro número indica para entrada de pó, poeira, correto? A gente já estudou sobre isso quando a gente estava falando no projeto elétrico, foi a primeira aula nossa. A gente estava falando de IP de motores. Então você tem que colocar o IP do equipamento certo para o local, tá? Para não danificar o seu equipamento. Para ele ter certeza que aquele IP é para aquele regime de trabalho, certo, pessoal? E aí, além do IP, dimensionar os componentes de corrente nominal, corrente máxima, tensão de trabalho, tensão máxima, tensão de isolamento, suportabilidade a impulsos, nível de proteção de tensão, tá? Então, é isso aí que eu deixo para vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição, compartilha, comenta lá e a gente responde logo em seguida. Valeu, pessoal! Um abraço!